Olá, boa noite. É a terceira vez que nos encontramos nessa semana. Terça-feira, conversamos sobre a realidade dos profissionais da educação, convidados um professor Adriano, e duas professoras, Karina e Deilde. Na quarta, é a nossa conversa de quarta-feira sobre educação. E hoje, quinta-feira, nós estamos aqui com convidados, e aí na quinta é o dia da luta em defesa da classe trabalhadora. Né? Então, na semana passada, nós fizemos um debate sobre a situação da CEMIG, a situação da conta de luz, da situação dos eletricitários, estavam conosco, além do presidente da CUT Minas, também o coordenador-geral do Sindeletro, o Jefinho, e hoje nós estamos aqui também com dois convidados, o nosso presidente da CUT, que já é cadeira cativa na nossa sala de conversa aqui da quinta-feira, e o Eduardo, que é o coordenador do Sindágua. O Sindágua que representa os trabalhadores do saneamento aqui do estado de Minas Gerais, representa, então, uma luta fundamental. E essa live nós a pensamos exatamente porque tanto o CEMIG quanto o Copasa estão na lista das privatizações do governo Zema. Desde o ano passado, o Zema tem trazido como solução para a crise econômica do Estado a ideia da venda, né, das suas estatais, o patrimônio do povo mineiro. E nós estamos fazendo o contraponto. Primeiro, sobre a importância e a prestação de serviço que tanto o CEMIG e o Copasa prestam à população, as consequências da privatização e, portanto, por que a privatização não pode ser a saída em relação à situação econômica e fiscal do nosso Estado. Então, eu estou muito feliz que a gente vai conseguir fazer um bom debate sobre a situação da Copasa hoje, para que nós possamos entender a dinâmica do que os trabalhadores vivem, entender a importância, né, e o trabalho da Copasa, e também compreender por que ela não é, o caminho não pode ser a privatização. Na semana passada, quando nós conversamos sobre a CEMIG, vários elementos foram trazidos, né? Primeiro, até a própria ideia de que você começa a prestar um serviço ruim para justificar a privatização. Segundo, a denúncia de que a CEMIG não teria interrompido o corte, né, a dinâmica de corte do fornecimento de energia durante a pandemia. Nós tratamos isso aqui. Tanto o Jefinho quanto o Jairo trouxeram as consequências da privatização, o aumento da tarifa de energia, a função social que hoje a CEMIG presta, que deixará de prestar se privatizada. Enfim, foi um bom debate e nós hoje vamos conversar sobre a Copasa. Então, os nossos dois convidados já estão na sala, nosso debate transmitido pela página, né, pela minha página, também compartilhado no perfil. Espero que nós possamos aí fazermos boas discussões. Vou passar para os nossos convidados para que eles possam aí cumprimentar todos que já estão conosco nessa conversa de quinta-feira. Jairo e depois o Eduardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bia. Boa noite, Eduardo, nosso presidente de Sindágua. Eu acho que vai ser um debate muito rico, né? Na semana passada já foi um debate muito interessante sobre a CEMIG, e aí nós estamos agora com outro ponto essencial para a população, que é a questão do saneamento e da água, né? Então nós vamos fazer um debate aqui para esclarecer muita coisa sobre por que não privatizar a Copasa. Eduardo, você nos escuta? Eduardo? Aquele momento que você pergunta, você nos escuta? Você está com o microfone fechado. Abre o microfone para que a gente possa te escutar. Quando é assim, a gente pede para sair e voltar, ele já volta exatamente para que a conexão fique boa e nós possamos escutá-lo. Ô Jairo, nós poderíamos começar, então, com um debate mais geral. Na sua avaliação, hoje como presidente da
Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Como é que essa agenda de privatização da Copasa se insere nessa política de gestão do governo do Estado, Romeu Zema? Acho que um pouco um contexto, né, de como essas privatizações estão colocadas agora no momento que nós estamos vivendo no país. Então, Bia, o governo Zema está fazendo o que ele prometeu durante a campanha, né? O Zema deixou bem claro que ele era contra o Estado, né? Que a ideia dele era Estado mínimo, ou quase nenhum Estado, né? Enquanto empresário, acreditava na questão do setor privado, veio nessa onda, né? Durante a campanha, entrou na onda bolsonarista com o mesmo tema, e tem tentado implementar aqui no Estado a sua política do Estado mínimo. Ele está tendo alguns problemas, porque o Estado não é a empresa dele, né? Não é o quintal dele, onde ele, enquanto empresário, costuma dar as ordens nas suas empresas, tem que ser acatada de imediato. Aqui existem leis, existe a Assembleia, que ainda bem que os deputados têm uma consciência do que está acontecendo aqui no Estado, tem o povo mineiro, então ele está tendo essa dificuldade. No caso da CEMIG da Copasa, ele vai ter muita dificuldade, né? É o que a gente vai debater aqui assim que o Eduardo voltar, porque existe uma questão na Constituição Mineira que proíbe a venda direta da CEMIG e da Copasa, né? Tem que passar por 3/5 dos deputados, se o governo mandar essa proposta para a Assembleia. Se os deputados aprovarem, tem que ser feito um referendo popular, né? O referendo popular, o que é? Consultar a população se ela concorda com a venda da CEMIG ou da Copasa. E agora também da Gasmig, que entrou nos anos 2000, né? Então, assim, ele tem esse complicador, ele não tem tido muita habilidade para negociar isso ou para tentar negociar isso com a Assembleia. E veio agora, para nossa surpresa, com essa questão do estudo da possibilidade de privatização da Copasa, né? Que tem um agravante, que o Eduardo vai poder esclarecer bem para a gente aí, que é a cidade de Belo Horizonte, que se ele for privatizar a Copasa, ele perde a concessão de Belo Horizonte. Então, assim, não é tão tranquilo para o governador Zema fazer. Eu estou achando que é uma política que ele está jogando, para poder colocar o tema aí em pauta, né, para poder, durante a pandemia ou pós-pandemia, com o mesmo discurso de sempre, que o Estado está quebrado, que o Estado precisa de dinheiro, que a venda da CEMIG e da Copasa é necessária. Nós vamos discutir aqui e vamos demonstrar para as pessoas que não é isso que vai salvar o Estado, não é vender a CEMIG e a Copasa que vai salvar o Estado de Minas Gerais. Então, o Zema vai ter muito problema nisso aí. E essa live aqui faz parte, né, Bia, da gente estar dialogando com as pessoas, para as pessoas entenderem que não é bom para elas a privatização da CEMIG e da Copasa, e nem é bom para o Estado vai ganhar muito pouco com essa venda dessas duas estatais, e vai perder muito de trabalho social e mesmo de arrecadação, porque ele faz parte dos dividendos que essas empresas arrecadam. Só para passar para o Eduardo, Bia, tem uma mentira que foi colocada aí pelo governo do Estado, eu não sei se pode falar mentira, depois processa a gente, né? Tem que falar em verdade, né? Faltou com a verdade. Quando ele fala que o governo coloca dinheiro na CEMIG e na Copasa, que é uma mentira, né, Eduardo? Não tem dinheiro do Estado na CEMIG e na Copasa, é bem o contrário, né? O Estado que está sempre lá pegando dinheiro da CEMIG e da Copasa para poder sanear suas contas. Então foi uma inverdade que o governador falou na semana passada, tentando justificar a vinda da Copasa, e o Eduardo está aí para nos ajudar a esclarecer, Bia. Acho que o Eduardo voltou e está nos ouvindo aí. Estamos ouvindo? Obrigada, Jairo. Estou te ouvindo. Antes de passar para você, Eduardo, já para iniciarmos, você fazer suas considerações, eu só quero te dizer que nós já temos muita gente participando aqui conosco. Pelo menos, olha, a Denise, que é a coordenadora geral do Sindiut, está acompanhando o debate, né? O Sindiut que é um sindicato irmão, né? Na luta em defesa dos serviços públicos. A Gina, lá em Medina, está acompanhando o nosso debate. A Andressa, que é professora e vereadora em Mário Campos, está acompanhando aqui o nosso debate. A Cida Ribeiro, de São Domingos do Prata, está acompanhando aqui o nosso debate. Zé Maurício do Nascimento está acompanhando o nosso debate. A Feliciana, de Patinga, está acompanhando aqui o nosso debate. Maria Mirtes, lá de Unai, participando aqui conosco. A Umbelina, a Bela, professora, aqui de Belo Horizonte, acompanhando conosco. A vereadora Andressa nos dando uma boa noite. O Reginaldo, que é presidente do PT do Barreiro, aqui de Belo Horizonte, acompanhando conosco. O Marcos, que é professor lá em Jaíba, lá para mim, né? Aí para você, né, Eduardo? Norte de Minas. Coroaci
participando, cidade de Coroaci, a Renilda de Coroaci acompanhando o debate, o Benjamin de Cataguases acompanhando o debate aqui conosco. Bom de professor, é isso, a gente lembra o nome de todo mundo e de onde... O Múcio lá de Turmalina, Vale do Jequitinhonha, aqui conosco. O Helder também, Mário Campos, presente, participando aqui conosco. Araçuaí, Joelisa está aqui conosco também, participando. O Adriano Machado, presente, participando aqui conosco. Curvelo, o Adriano que é de Curvelo, presente conosco. Arcos, o Luciano de Arcos, participando aqui conosco. O Mauro de Teófilo Otoni, participando conosco, e eu vou aqui trazendo as opiniões na medida em que nós avançarmos no debate. Então, Eduardo, mais uma vez, agradecer a gentileza, né, da possibilidade da sua participação. Você nos fala diretamente de Salinas, não é isso? Então, quero te dar a palavra para você fazer já suas considerações iniciais. Eu perguntava para o Jairo como é que ele enxergava, em que contexto o Zema anunciava, então, essa privatização da Copasa, porque não está desconectado, né? Se a gente não compreendeu todo, a gente vai acabar fragmentando a visão do que nós estamos enfrentando no nosso Estado. Então, eu queria que você nos desse aí um panorama inicial da situação da Copasa hoje, dos seus trabalhadores, para que nós possamos ir aprofundando o debate aqui no decorrer da nossa conversa. Ok, Bia, boa noite, obrigado aí pelo apoio que sempre tem dado aí ao Sindágua, né? Não só ao Sindágua, mas ao Sindeletro também. A Bia é a nossa deputada e eterna sindicalista. Jairo, aí uma boa noite também, obrigado pelo apoio. E a todos aí que vocês citaram aí, que estão nos assistindo, né, nesse momento, e a todos que vão visualizar essa live também, da agora para frente também. Eu acho que eu perdi um pouco aí da fala inicial do Jairo, mas eu peguei mais ou menos uns 10 segundos, e ele começou a falar da questão do governo do Estado, da intenção da privatização. É muito importante a gente lembrar, assim, lá na campanha, quando o governo do Estado, o Romeu Zema, ele sempre usou a Copasa e a CEMIG dizendo que são empresas ineficientes, né? E que essas empresas elas não devem ser administradas pelo governo do Estado. E que isso aí é uma mentira, e o próprio já, alguns instantes atrás, aí, acabou de falar que a Copasa ela não precisa de dinheiro do Estado. Pelo contrário, é uma empresa autossuficiente, ela gera lucro, é uma empresa, né, sadia, digamos assim, e que o governador Zema usou em sua campanha, né, se não foi uma mentira, foi uma inverdade. Vamos lá. Depois de eleito, depois que passou aí uns 6 meses já no cargo como governador, depois de muita turbulência, né, entre os nomes que poderiam ser indicados para presidir a companhia, e o Zema teve muita dificuldade no começo. Cogitavam-se de voltar a presidir a Copasa o Ricardo Simões, que já teria sido o presidente na época do PSDB, e ficou aquelas dúvidas com relação ao governo do Estado. Aí ele procurou fora uma pessoa que tem um perfil desejável para cumprir a sua intenção de privatizar a empresa, né? Então, a questão de privatização da Copasa é uma questão muito simples e ideológica do governo do Estado. E quando a gente vê a pessoa que foi indicada a presidir a Copasa, a gente começa a ver que é uma questão simples do governo que quer privatizar uma empresa que gera lucro, né? Simplesmente por questão ideológica. O Carlos Eduardo Tavares, a presidir a Copasa. É um da concorrente direta da Copasa, que ele era diretor da Águas do Brasil. Então, a partir daí, ele veio para presidir a sua maior concorrente, que é a Copasa. Uma incoerência muito grande. É como se a gente estivesse pegando o lobo para cuidar do galinheiro, digamos assim. Então, bem, o Carlos Eduardo passou a presidir a Copasa, e daí os trabalhadores começaram, então, a iniciar uma negociação com essa dirigida pelo governo do Estado. Porque até então, a diretoria que continuava da antiga gestão, né, digamos assim,
eles não tinham aqueles poderes para negociar, porque não tinha as diretrizes do governo do Estado. Então, desde de todas as vezes que a diretoria do Sindágua reuniu com a diretoria da Copasa para tratar a questão da negociação, em todas as reuniões ficou definido que a empresa queria retirar a garantia de emprego dos trabalhadores. E além de tirar a garantia de emprego dos trabalhadores, essa gestão se manteve com uma grande intenção de acabar com diversas conquistas e o principal, pegar 20% a 30% da participação dos lucros dos empregados. Então, diante desse contexto, né, de negociação que a gente iniciou com essa gestão, nós começamos a visualizar para que veio, né, o presidente da Copasa. O presidente da Copasa veio para preparar a empresa para privatizar, e a gente está vendo isso agora, né? Então, diante de muitos impasses entre trabalhadores e empresa, porque, por um lado, a empresa queria pegar 20% da participação dos lucros dos empregados, né? E, por outro lado, ela queria também retirar aquilo que é mais importante para o trabalhador, que é a garantia de emprego. Isso aí deu um impasse, né? Nós fizemos uma greve aí de um dia, na verdade foi uma paralisação, e o Jair, o presidente da CUT, foi lá e nos deu o apoio nesse dia. E devido a essa paralisação, a Copasa instaurou o dissídio de greve, que na verdade não foi uma greve, né? Aquilo ali foi só uma paralisação muito simples. E a nossa negociação encontra na justiça até hoje. Então, esse é um pouco do que temos a questão dos trabalhadores. Agora, pegando para o público, né? Público geral, concomitante às negociações, nós vimos aí as claras intenções, né, do governo em demitir, né? A direção da empresa solta uma reestruturação que enfraquece os municípios, distanciando o poder concedente da concessionária. Isso aconteceu quando ela acabou com 5 distritos e 3 superintendências. Como que funciona, Bia? É como se fosse uma superintendência de ensino, né? A Copasa hoje ela está presente em 642 municípios, 593 na Copasa e 49 na Copanor. E aí a Copasa ela tem a superintendência, tem os distritos e os sistemas. Os distritos e as superintendências são as unidades administrativas que dão a condição do poder concedente aproximado da concessionária que é a Copasa. Quando a Copasa ela vai lá e solta uma medida de reestruturação, que acaba com 5 distritos e 3 superintendências, o que ela está querendo fazer? Qual é a intenção dela? Ela está querendo distanciar, causar uma insatisfação, porque os prefeitos não vão ter aquela relação, né, com a empresa, e isso a gente consegue visualizar. Então, Flotone, que acabou a superintendência, em Salinas, que acabou o distrito, Paracatu, Bom Despacho, a região de Nova Serrana. Nós estamos acompanhando aí, o prefeito está querendo tirar, né, a Copasa de Nova Serrana. Isso porque, segundo o prefeito, a Copasa não está cumprindo o que está no contrato. Quando tinha o distrito de Bom Despacho, que era a unidade administrativa daquela região, ficava muito mais fácil do prefeito chegar e articular com o gerente local para resolver as demandas operacionais administrativas locais, simples assim. Então, quando acaba quando faz uma reestruturação desse tipo, isso nos preocupa muito, né? Porque isso faz parte do projeto de privatização da Copasa, cujo objetivo é gerar insatisfação para ganhar opinião pública. E é isso que a gente vê. Por um lado, acaba o distrito, a população não tem como chegar naquela unidade administrativa mais para discutir aquelas demandas operacionais que dependem de extrapolar o município. A Copasa vai gerar um serviço hoje ela presta um serviço de boa qualidade, no município ela começa a oferecer um serviço de qualidade inferior, a população fica insatisfeita, que cumpre o projeto do governo do Estado, para privatizar, simples assim. Aí, quando for ter aquela obrigatoriedade de ter o plebiscito para privatizar a Copasa, o pessoal vai falar bem assim, não quero Copasa aqui não, Copasa presta um serviço ruim, né? Aqui falta água todos os dias, aqui ficou 3 dias sem fornecer água para mim. Então, nesse contexto, a gente fica muito preocupado,
com essas reestruturações que estão acontecendo na Copasa. E não é só isso. Nós tivemos aqui agora algumas informações, né, alguns rumores, que a região norte aqui está sendo pioneira, né, de uma nova reestruturação que vai ter nos sistemas. Eles estão querendo acabar os sistemas operacionais e colocar como um pequeno sistema polos, né, que vai estar vinculado a outros sistemas. Por exemplo, a cidade de Montes Claros, nós sofremos aí no ano de 2017, se não me engano, com a questão da concessão. O prefeito, naquela época, o Rui Muniz, ele queria tirar a Copasa de Montes Claros porque dizia que a Copasa não estava cumprindo algumas coisas que estavam no contrato, né? E aí o polo de Montes Claros, ele detém ali 13 sistemas, que são 13 cidades que estão circunvizinhas, e essas cidades, elas interagem diretamente com a cidade de Montes Claros. O que eles estão querendo fazer agora, segundo as informações que nós tivemos? Eles estão querendo acabar com os 13 sistemas e colocar 5 unidades operacional que vai ficar coordenando os 13 sistemas que foram acabados, que vai enfraquecer muito mais a relação dos municípios com a Copasa. Isso não aconteceu ainda, mas nós estamos aqui mapeando, né? Nós já temos aqui algumas informações de quem está à frente desse projeto. Infelizmente, né, são empregados da companhia, gestores, né, que estão à frente disso aí, mas a gente está mapeando. Nessa análise, essa análise de privatização e do contexto de relação entre Copasa, né, população e poder concedente, a gente faz uma breve avaliação do que é a Copasa hoje, né? A Copasa é uma empresa de economia mista, ela tem aproximadamente 11.335 empregados, para ser bem próximo do número exato. É uma empresa autossuficiente, o governo do estado não injeta dinheiro na companhia, ao contrário disso, a gente pode, do ano passado, foi 754 milhões de reais. Eu repito, o lucro do ano passado foi 754 milhões de reais. Em 2018, o lucro foi de 578 milhões de reais. 2017, 560 e 2016, 434. Jário, que é bom de matemática, aí, se for somar, Jário. Esse lucro aí, nos últimos 4 anos, está dando mais de 2 bilhões. Eu não consigo entender a matemática do governo do Estado. Quando fala que deve privatizar a Copasa, né, porque é uma empresa ineficiente, a gente consegue somar aí um lucro de mais de 2 bilhões em 4 anos. Mas o que me estranha não é a soma do lucro que deu nos últimos 4 anos, nem a vontade do governo do Estado de privatizar a empresa. Porque a gente sabe quem que ele está representando nesse momento. Ele representa os empresários, né? Agora, vamos focar no lucro de 2019. A Copasa teve um lucro aí de 754 milhões contra 578 milhões no ano de 2018, por um simples fato. A Copasa deixou de investir aproximadamente 112 milhões comparado com o ano de 2018. Isso mostra, né, isso aí somado à intenção de demitir e mais a intenção da direção da empresa em pegar parte do lucro dos trabalhadores, isso mostra o que essa direção veio fazer. Deixa de investir, né? Opa, eu quero aqui 20% a 30% do lucro dos trabalhadores, ou deixa de investir, a Copasa ela vai elevar o lucro e vai sobrar mais para o meu bolso. Então, a intenção dos gestores que estão na Copasa hoje é claro e evidente, né? Deixar de investir para gerar lucro, causar insatisfação do poder concedente, dos municípios, dos munícipes, e para quando ter a obrigatoriedade de a gente pegar a opinião pública, isso é fácil privatizar. Insatisfeita, né, dando sequência, insatisfeita com o acordo que não foi fechado no ano de 2019, a direção desesperada, a gente viu aí os anúncios nos últimos dias que a Copasa soltou, desesperada pelos 20% do lucro dos trabalhadores, ela ataca o Sindago e tenta colocar os trabalhadores contra a instituição.
com um comunicado de política antissindical sugerindo ao trabalhador procurar outros sindicatos para receber a sua participação do lucro. Só que aqui para nós, Bia, a intenção da Copasa não deu certo, não. Porque, em vez dos trabalhadores procurarem os outros sindicatos, esses trabalhadores, né, o Sindágua tem a carta sindical que fala que os trabalhadores de saneamento eles devem estar vinculados diretamente ao Sindágua, e não pela carta sindical. Mas os trabalhadores reconhecem a nossa luta, né, e a nossa força diante a privatização e de manutenção de todas as nossas conquistas. Então, esses trabalhadores, em vez de procurar os outros sindicatos, eles ligaram para o Sindágua, explicaram a situação, falou que não vai aceitar receber 80% da participação dos lucros que a Coparra está querendo tirar, né? Não vai receber dessa forma, e que, pelo contrário, estão fazendo campanha de sindicalização para fortalecer o sindicato. Isso a Copasa não conseguiu enxergar ainda. É claro que ela vai conseguir enxergar no final do mês, depois que receber lá diversas fichas de sindicalização e autorização para desconto em folha. Então, neste contexto, e em menos de um ano de negociação, né, de gestão dessa empresa, ela mostra o seu verdadeiro objetivo: deixar de investir, gerar lucro, causar insatisfação da população e, privatiza a Copasa. É isso que é a intenção dessa gestão e do governo do Estado. Então, diante desses fatos, eu permito pontuar aqui, né, alguns motivos pelos quais nós lutamos contra a privatização da empresa da Copasa, né, e também da CEMIG, nós estamos juntos nessa luta, porque prestam serviços essenciais à população. Além de entregar a soberania estadual para os grandes empresários, a população não terá a garantia de abastecimento em caso de crise hídrica. Eu não cheguei a mencionar aqui na questão dos lucros. No ano de 2015, a Copasa passou pela pior crise hídrica da história da empresa. Naquele ano, a empresa teve 11 milhões de prejuízo por causa da crise hídrica. Mas ela não deixou de fornecer o abastecimento de água à população. E eu, como eu estou aqui na região norte do estado, e conheço aqui a dificuldade, né, em relação aos recursos hídricos, eu me permito aqui a mencionar o que aconteceu na cidade de Itaiobeiras, uma cidade de aproximadamente 50 mil habitantes, a 50 quilômetros de Salinas. Faltou água em 2015, a Copasa teve que se virar, porque é uma empresa pública. O compromisso com a Copasa, por ser pública, é com o saneamento, diferente, né, do compromisso com uma empresa privada que vai ser com o lucro. Então, a Copasa, ela gastou aproximadamente 5 milhões de adutoras a diesel. O que é adutoras a diesel? É transporte através de caminhões-pipa. Ela gastou 5 milhões para garantir o abastecimento da cidade de Itaiobeiras. Caminhões-pipas, né, quem é da cidade de Itaiobeiras, que talvez esteja nos acompanhando aí, vai lembrar disso. Caminhão-pipa rodava 24 horas para pegar água de Salinas e da cidade de São João do Paraíso para levar para a cidade de Itaiobeiras. E esse mesmo exemplo aconteceu na cidade de Cristália. Quando faltou água, a barragem secou, né? A Copasa teve que fazer um poço artesiano a 15 quilômetros, mais ou menos, e teve que fornecer água na cidade através de caminhões-pipa também. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente luta contra a privatização, porque o povo vai perder. Se privatizar, a empresa privada, ela não tem o poder de explosão para garantir um abastecimento em caso de hídrica. Nós estamos acompanhando aqui a dificuldade de renovar a concessão à cidade de Nanuque. O prefeito de lá, né, entende a importância de uma empresa pública, mas está insatisfeito com a Copasa porque deixou de cumprir alguns compromissos. Ele se viu obrigado de abrir a licitação, né, para concorrência ampla, mas ele não consegue conversar com os vereadores para tentar fazer um contrato. Uma vez nós fomos lá, fizemos uma
audiência e conseguimos mostrar tanto para o prefeito e quanto para os vereadores também da importância da empresa ser pública. E demos o exemplo de Itaiobeiras, porque ela garante o abastecimento. Então, esse é um ponto. A outra coisa também é a qualidade do saneamento, né? Com certeza vai piorar, uma vez que os grandes empresários têm um compromisso com o lucro e não com o saneamento. Isso foi mostrado aí em diversas cidades do mundo inteiro, que nesse contexto aqui que nós estamos passando aqui no Brasil, de privatização, nós tivemos experiências aí no mundo inteiro aí de reestatização, né? Essa palavra desestatização agora ficou uma palavra nova, antigamente era privatização, que podia falar, agora não, mudou, é tudo novo, agora é uma palavra mais bonitinha, agora tem que desestatizar. Na Alemanha, nós tivemos aí 348 casos de reestatizações. E na França, parece que 152 a 200, se eu não me engano. Estados Unidos, 67. Reino Unido, 65 e por aí vai. Desses casos aí de reestatizações que teve no mundo todo, né, 267 foi remunicipalização e reestatização do serviço de saneamento. Olha que coisa bonita. Nós temos exemplos aí, né, de outros países de primeiro mundo, países subdesenvolvidos, que privatizaram o setor de saneamento, né, desestatizaram, sofreram com a privatização, as empresas que tinham compromisso com o lucro e não com o saneamento deixaram de investir, o tanto que deveria de investir, e aí, opa, a experiência não foi boa, então vamos resgatar para nós de novo aqui, nós vamos cuidar do saneamento, porque o saneamento que tem que cuidar é o município e o Estado. Então, são experiências que a gente acompanha, né, do nosso setor, que não nos traz boas lembranças. Então, assim, de certa forma, Bia, esse é um ponto inicial para essa discussão. Se alguém tiver, você que está acompanhando aí as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode aprofundar mais, mas eu acho que deu para fazer aqui um panorama geral para a gente abrir essa conversa. Bem, excelente. A gente teve uma visão fundamental do que é a Copasa, do seu contexto, a sua importância e já as consequências da privatização. Eu, antes de passar por uma nova rodada de debates, passar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que manifestaram opinião. A Dalva, Zema trabalha para piorar o atendimento da Copasa, para privatizar e assim atender os interesses dele. A Gina, lá de Medina, esses debates nos dão esclarecimentos essenciais. O Wellington Reis, obrigado ao Jairo, presidente da CUT Minas, pela oportunidade de mostrar a importância da CEMIG e Copasa, patrimônio dos mineiros. O André Luiz está nos assistindo, participando aqui conosco. O André Alves, Alemanha no caminho certo, reestatizando o saneamento. Vander José, dizendo para o Eduardo, obrigado pelo esclarecimento. Cássia César, BH Regional presente, empresa privada não tem lado social, abra o olho, população. A Vitória, Brasil caminha na contramão do mundo, com a ideia da privatização, enquanto os países estão reestatizando. O Acemir Fonseca, a Copasa é a melhor empresa de saneamento do Brasil, antes do Zema, mas não podemos deixar privatizar. Estamos juntos nessa briga. A Cida Lima, que é professora lá em Ipatinga, isso mesmo, Eduardo, se a empresa é pública, é obrigada a atender a população. Se é privada, é impressionante como até a população perde condições de cobrar. E se cobra, não é atendida. O Ademir Aparecido, como está dizendo agora o nosso companheiro, o governo está sucateando a empresa, não faz investimento, atende mal a população e na hora do plebiscito, todos com bastante insatisfação com a Copasa vão optar por vendê-la.
várias pessoas aqui participando conosco, Luciane de Freitas, Roberto Lemes, a Fatinha lá de Ubá, a Meire Sueli de Jordânia, Olívia Reinaldo, dizendo Patrimônio dos Mineiros, Copasa, CEMIG e outras mais. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Diliana, a luta pela água da Copasa é a luta da vida. Muito bem, vamos lá. Marcelo, privatizar é precarizar o saneamento e enriquecer empresários. Objetivo claro do Zema. O Alves Silva, parabéns, Sindágua, por esse importante debate. O Carlos Faisal. O Carlos está citando várias pessoas aqui, acho que é para acompanhar a live. É porque eu leio na hora, em tempo real. Luciano Santos, Copasa saiu de Pará de Minas, agora a população de lá tem que comprar água mineral. A Idalina, não podemos permitir a privatização da Copasa, ela é patrimônio do povo mineiro, o governo passa, a Copasa fica. Bem, então, o Alves Silva está deixando aqui uma denúncia, a região do Nacional em Contagem, a água só chega após as 21 horas, continuamos pagando o mesmo valor, pagamos por ar e não água. Então, está aí a denúncia. O Djalma Gonzaga, lá de Montes Claros, nos acompanhando. A Sônia Mara do MAB, quando se privatiza é porque o negócio dá lucro, ninguém privatiza prejuízo, né? Exatamente essa questão. Bem, olha, tem uma pergunta aqui para você, Eduardo, se você puder responder depois, qual é a expectativa com relação à audiência no dia 15/6 sobre o dissídio? Essa aí é para você mesmo responder daqui a pouco. Jairo, vamos retomar aqui. Bom, acho que o Eduardo nos trouxe um panorama geral da situação da Copasa. Eu acho que o Eduardo faz um paralelo muito, muito importante, né? O discurso é de que a empresa é ineficiente, mas a realidade é de que é uma empresa lucrativa, né? Lucros, inclusive, que vão melhorando, né, com o passar dos anos. Mas a CUT Minas tem um levantamento em relação à situação, né, de que hoje nós temos menos servidores fazendo mais serviço, e também alguns números de atendimento da Copasa, para que a gente compreenda a importância social e a dimensão, né, do atendimento da Copasa. Tem como você compartilhar conosco alguma dessas informações? Então, Bia, foi feito um material pela subseção do DIEESE que está na CUT, a Fátima fez para a gente, a Fatinha, né, para quem conhece, e tem números lá que o Eduardo trouxe vários números aí, a questão do lucro é um dos números, né, como é que a Copasa tem aumentado o seu lucro no decorrer dos anos, mas na mesma proporção ela tem perdido trabalhadores, né, 2014 até agora 2019, a Copasa perdeu mais de 1.000 trabalhadores, né, diretos da empresa, né, e aumentou o número de consumidores, porque por mais incrível que pareça, o Eduardo sabe disso, em todo o estado ainda tem o serviço de saneamento, né, Eduardo? Em todo o estado, assim, as pessoas de todo o estado, né, ele está em mais de 600 municípios, mas nem todos ainda têm o serviço de saneamento ainda, né, que o saneamento é a água e o esgoto, né? Então, e a parte do esgoto é a parte que não interessa o setor privado. Depois o Eduardo pode até falar isso para a gente aí, e é um dos pontos mais importantes para a gente, né? A água é importantíssima, e aí se aumentou demais também o número de consumidores por trabalhadores da Copasa, por isso que às vezes tem reclamação, Bia, de que o atendimento não está sendo o ideal, mas eu conheço, além de conhecer a direção do Sindago, porque eu tenho vários amigos na Copasa, porque a gente da CEMIG da Copasa, e também o Corpo de Bombeiros da CEMIG, nós temos essa proximidade muito grande, quando chove muito a gente encontra muito com o pessoal do Corpo de Bombeiros podando árvore com a gente, e os companheiros da Copasa é no dia a dia, a gente se encontra muito, porque vários distritos, como o Eduardo colocou, vários locais da Copasa dependem da energia elétrica para poder bombear a água para depois ela ser distribuída através da gravidade, né, Eduardo? Então precisa da energia elétrica para essa água chegar em alguns reservatórios da Copasa. E quando falta energia, falta água. Então a gente sempre se encontrava, conversava muito sobre a situação das duas empresas, né, a forma de atendimento, tudo nós estamos sofrendo. E o que nós estamos vendo agora é que os companheiros da Copasa estão passando pelo que nós da CEMIG passamos nos anos 2000, durante o governo Aécio Anastasia, com muita força, né?
que foi essa questão de tentar desmerecer os trabalhadores da empresa, tentar retirar direitos, retirar a garantia de emprego dos trabalhadores. Então, é nesse cenário, Bia, que com aumento de lucro, redução de trabalhadores, e se aumenta, e se diminui a questão da qualidade do serviço prestado, é aquela lógica que nós discutimos da última live sobre a CEMIG, é a lógica da privatização, né? Para mim poder, eu já faço uma gestão privada, para poder já começar a preparar a empresa para ela ser vendida, e a população tem que entender isso. Se vocês estão achando que está ficando ruim, é porque está com toda essa dinâmica privada. Eles estão tirando a dinâmica de estatal da empresa para torná-la uma empresa privada. Quando o Eduardo coloca aí a diminuição do número de distritos, de superintendências, como fizeram com a CEMIG, é para poder distanciar realmente a empresa da população, né? Nós vimos, eu dei um exemplo na última live, nós vimos lá em Bandeira do Sul, Bia. Você estava na CUT com a gente, acompanhou com o rompimento de um cabo lá em Bandeira do Sul durante o Carnaval. Como a CEMIG não tinha mais escritório na cidade, que tinha antes, o atendimento nosso foi demorado e morreram pessoas lá. E da Copasa também é um bem que a gente tem que ele é de grande valia para a gente, né? Que é a água e o saneamento. Então, se faltar água, cria um grande problema para toda a população. Então, eles estão criando toda essa sistemática para poder vender a empresa. E aí cria essa imagem que o Eduardo colocou. Caso for ter o referendo, eles apostam na ideia de que a população votaria contra a venda, quer dizer, a favor da venda da CEMIG e da Copasa. Mas a gente sabe que a população não é boba, Bill. O povo não é fácil de enganar igual eles estão achando, né? O povo sabe que uma empresa pública, enquanto CEMIG e Copasa, é muito importante para eles. E da Copasa tem um ponto, Eduardo. Eu participei de uma audiência pública uma vez, se eu não me engano, em 2012 ou 2013, o Zé Maria ainda era o presidente aí do sindicato, estavam discutindo, Bia, de privatizar, que você tem lá o reservatório de água, né, Eduardo? Depois você me corrija se eu estiver errado, tá, amigo? Você tem o reservatório de água, você tem a tubulação por onde passa essa água, que vai chegar onde vai ser distribuído para a população, que são aquelas caixas d'água grandes que nós temos, né, Eduardo? E na época o governo Anastasia queria vender, Bia, o meio, aonde a água vai ser transportada. Falou que não tinha problema vender aquilo. Eu fiquei espantado com aquilo, a argumentação do Zé Maria, do vagão da turma do Sindágua foi muito forte na época, então o governo do Zema até desistiu dessa venda, mas eles iam vender o meio. Imagina você, Bia, e todo mundo que está nos assistindo. Eu tenho um reservatório de água que é do Estado, que é da Copasa, eu tenho lá a caixa d'água onde vai ser distribuída, aquelas caixas d'água grandonas que ficam nos bairros, que vai ser distribuída para a população, mas eu tenho um meio que é do setor privado. E aí, se esse meio falar, eu não vou mais transportar água, porque eu quero um valor acima do que você está me pagando. A gente não teria água. A água do reservatório não chegaria à população, entende? Então, esse era um grande risco que a gente estava correndo naquele período. Esse é o risco que a gente corre se privatizar a Copasa. Que o Eduardo traz aí é muito sério. Nós vamos correr o risco, se privatizar tudo, primeiro que eles vão estar com as nossas águas, os reservatórios da Copasa. Eu já tive em alguns. O Eduardo sabe bem disso aí, que ele é um profissional da Copasa há alguns anos. O nível de tecnologia, o nível de técnica, o nível de expertise dos funcionários da Copasa é muito alto. Para essa água chegar para a gente limpinha igual ela chega, você poder pegar da torneira e beber, é porque tem um trabalho muito, muito bem feito pela Copasa e as pessoas sentem, ele citou Pará de Minas, quando o município tem a ideia de sair da Copasa para o setor privado, o município, na hora, os moradores sentem que a qualidade da água cai demais, porque tem um custo nisso. E é um custo que o setor privado não está afim de bancar, aquilo que nós pensamos na última live. Ele não está afim de bancar um custo desse, de uma qualidade da água tão perfeita igual nós temos aqui, que você pode tirar a água da torneira e beber. Então, eles não vão querer manter esse tipo de custo, e quem está nos ouvindo fique bem atento a isso, que vai ser uma forma de eles lucrarem mais. Então, eles vão diminuir o custo dessa questão da qualidade da água que a gente bebe, eles vão diminuir o custo do transporte da água, vai faltar manutenção nessa tubulação, daqui a pouco não vai estar chegando água para a gente vermelha, de ferrugem, porque não vai estar tendo manutenção nesses dutos, não vai ter manutenção onde a água fica reservada, guardada, tem que jogar produtos lá, né, Eduardo, para poder a água sair limpa para a gente, então não vai ter isso também, então a qualidade vai cair. Eles vão tentar fazer o que eles estão tentando fazer agora na justiça com os trabalhadores da Copasa. Eu demito o maior número de trabalhadores que eu puder, eu reduzo a minha folha de pagamento terceirizando tudo, então eu reduzo, aí eu ganho dinheiro em cima do trabalhador. Tanto que eles querem agora arrancar 20% da participação dos lucros dos trabalhadores da Copasa para voltar para a Copasa. O que, para quem está nos ouvindo entender, gente, a questão dos lucros das empresas, a participação dos trabalhadores, nós conquistamos isso em 88 na Constituição. Nem todos os trabalhadores têm esse direito. Isso é uma livre negociação entre empresas e trabalhadores.
quando a gente negocia parte dos lucros que nós, trabalhadores, geramos para a empresa, ajudamos a gerar aquele lucro, a gente está brigando para ter parte do que nós ajudamos a gerar. E normalmente as empresas passam entre 2% e 4% que ela lucrou para os trabalhadores, Bia. Então nós não estamos pegando 100% do lucro, 700 milhões, né, Eduardo, da empresa. Fica entre 2% e 4% que a empresa lucrou, dependendo do acordo que a categoria faz, para vir para essa categoria para compensá-la pelo lucro que a empresa teve, pelo tanto de trabalho que o trabalhador teve, tanta tecnologia que ele trouxe para a empresa, tanto de redução de custos que ele conseguiu fazer para a empresa, que gerou aquele lucro para a empresa, que ela sozinha não consegue gerar aquele lucro. Então, isso volta para o trabalhador. E agora a Copasa quer tomar 20% dos trabalhadores para ela, né? Para ela. Então, já está reduzindo a questão da folha salarial para poder lucrar mais, para poder mostrar para quem for comprar a empresa que ela é uma empresa lucrativa e, como alguém disse, acho que foi a Sônia Mara, ele só compra o que dá lucro, né, Bia? Ninguém é lucro de comprar uma coisa que está dando prejuízo. Então, esse é o outro ponto. Eles vão, primeiro, a qualidade, que eles vão mexer na qualidade da água que a gente recebe em casa. Eles não vão mexer com esgotamento. Nós temos aí uma demanda ainda, né, Eduardo? Falta ainda muita coisa para ter saneamento em Minas Gerais, colocar o esgoto em todo quanto é lugar que precisa colocar. E só uma empresa pública igual a Copasa vai fazer isso, porque isso depende de dinheiro, de investimento, e o setor privado não vai fazer isso, Bia. Então, nós temos esse problema da qualidade, a questão dos trabalhadores, e, companheirada, não tenham dúvida, eles vão aumentar o valor da tarifa da água. Eles vão aumentar. O que a gente paga hoje já está um pouco, né, precisa conversar, como a tarifa da CEMIG, nós temos que conversar muito sobre isso para ter, de fato, tarifa social, uma tarifa que a população consiga pagar. Mas se privatizar, não tenho dúvida, eles vão aumentar demais o valor da água. E aí vai ser aquela lógica, se você não pagar, você não tem. O setor privado não tem coração com relação a isso, gente. O que aconteceu na cidade que o Eduardo citou aí é bem claro. Você acha que eles vão investir 10 milhões, né, Eduardo, em caminhão-pipa para poder levar água para a população e deixar a população sem água? O Estado teria que entrar, se fosse a Copasa privada, para levar água para essa região que estava sem água. O Estado seria obrigado a fazer isso, e a empresa privada não faria nada. Então, é um risco muito grande, de uma lógica muito ruim colocada, por isso que o mundo inteiro está voltando atrás, Bia. O mundo inteiro está voltando atrás. Eles entendem que não há lógica em privatizar água e energia, por exemplo, que são fatores essenciais para a vida das pessoas. As pessoas não vivem mais hoje sem energia e sem água. Água de forma alguma, né? A água faz parte de nós, seres humanos, necessitamos delas, né, Eduardo? Mas você não vive sem esse bem hoje que tem para a gente, que é a questão do saneamento e que é a questão da energia. E se vender isso, quem comprar vai querer ganhar muito dinheiro em cima disso. E para ganhar muito dinheiro, ele vai pegar essas três lógicas, terminando aqui, para a gente voltar para o Eduardo, que é a lógica da qualidade que vai cair do serviço prestado, não tenham dúvida disso, vai faltar água, a água vai chegar de má qualidade, nós vamos ter problema com nossos reservatórios, podem romper reservatórios que são imensos, né, Eduardo? Se não tiver uma manutenção muito séria ali, pode romper esses reservatórios, e aí o que aconteceu em Mariana e Brumadinho vai ser fichinha em cima de um reservatório da Copasa que romper, que é água demais da conta, um volume de água muito grande. Nós vamos ter um problema com os trabalhadores, que eles vão reduzir o salário, vão demitir, vão contratar terceirizados, ganhando pouco, para poder prestar um serviço que deveria ser de alta qualidade, e para a população o serviço não vai ser mais o mesmo, e vão aumentar a tarifa. Essa é a lógica de privatização. Então nós temos que brigar contra isso, brigar contra essa proposta do governo Zema, né, conversar muito com a população. A live aqui, Bia, eu queria te agradecer pela essa oportunidade de a gente estar aqui enquanto CUT, enquanto Sindágua, para a gente poder conversar com mais pessoas sobre isso, mais pessoas entenderem o que nós estamos falando, porque não vai ficar só na versão do governo, na versão da mídia, que vender é bom. Eles já caíram um pouco do cavalo com essa questão de privatizar tudo, com essa questão da pandemia, né, que deixou claro para a população que se tivesse tudo privado no Brasil, nós estaríamos hoje numa situação muito pior. Vocês imaginam a saúde privada, né, educação privada, Copasa semi-privada, o Estado sem nenhum recurso para fazer nada, sem ter essas empresas como logística para fazer as coisas, nós estaríamos numa situação muito pior hoje. Então, Eduardo, é um pouco disso aí, Bia, um pouco disso, para a gente poder dialogar aí com o Eduardo, que deu uma aula para a gente, né, Eduardo? Eu aprendi muita coisa com o que você falou aí, deu uma aula para a gente sobre a Copasa aí, Bia. É um pouco disso aí, Bia. Muito bem, nós já estamos aí com quase 300 comentários na nossa live e com um alcance de quase 5.000 pessoas. Então, acho que a tarefa, Jairo, é exatamente essa. Se vocês dois estão nos dando, embora vocês não sejam professores, vocês estão nos dando uma aula, né?
Eu tenho que defender minha profissão, né? Senão todo mundo é professor agora. Segundo o Djalma, presidente da CEMIG, eu sou professor, Bia. É verdade. Qual da greve lá de 2002? Estamos dando uma aula para que a gente consiga compreender a dimensão da Copasa e a dimensão do que ela é hoje, a dimensão das decisões internas da direção, né, da Copasa, com as consequências, né, e também o que pode ser o nosso futuro, porque eu acho que esse é um exercício importante, sabe? Assim, não só não repetir sou contra a privatização, mas fazer um exercício. Se privatizar, o que vai acontecer? O que acontece quando privatiza um serviço, né, para a população tão essencial como a Copasa? E aí eu estou conseguindo, assim, eu não sou da área, né? Eu não sou humanitária, então, assim, convivo muito com vocês, mas eu estou conseguindo entender na prática como é que vai ser a vida no município se uma privatização acontecesse, né? Porque eu tenho fé e disposição de luta de que nós venceremos esse debate na opinião pública e na política, né, aqui no Estado, porque é uma informação, acho que importante, a venda da CEMIG, da Copasa, elas não repercutem financeiramente para o Estado, eu acho que esse é um elemento, né, se hoje o Estado vender a CEMIG, o que ele vai lucrar não tem impacto na situação, o que ele vai lucrar não, né? O resultado da venda da CEMIG, da parte dele da CEMIG, não tem impacto de médio prazo nas contas do Estado, não tem. Então, se ele vende a Copasa, ele também não tem esse impacto, então nós precisamos exatamente começar a desmistificar isso. A ideia de privatizar não é para arrumar dinheiro para resolver o problema do Estado, né? Porque essa discussão ela é uma discussão fácil de colar, mas tá muito difícil. O Zema tentou isso ano passado. A ideia de que ele precisa vender alguma coisa para pagar o salário, vender outra coisa para pagar o 13º dos servidores. Aí ele joga servidor contra trabalhador, né, das nossas estatais, numa falsa ideia que se vender, aí a gente vai ter que vender alguma coisa todo mês. Aí vai acabar, né? O Estado não vai ter o que vender quando terminar a gestão do Zema. Então, assim, está sendo muito didático. Eu vou retomar a palavra agora com o Eduardo, porque eu acho, Eduardo, que vale a pena, se você puder aprofundar um pouquinho mais nessa questão do saneamento, os elementos que o Jairo trouxe, da questão do esgoto, dessas questões que hoje a Copasa presta o serviço, e que a empresa privada não vai ter interesse, a empresa ela não vai querer fazer tudo que hoje a Copasa faz. Daí, quais são as consequências disso para onde o atendimento não está universalizado, porque é disso que nós estamos falando ainda no Brasil, né? De um atendimento e de uma situação de saneamento que não está universalizado. Se você puder abordar um pouco isso, e se você puder abordar também a situação específica de Belo Horizonte, que consequência teria uma privatização da Copasa em relação ao município de Belo Horizonte. Esses dois pontos para a gente ir avançando mais um pouco. Estão me ouvindo? Ok. Então, vamos lá, então. Eu vou começar por Belo Horizonte. Como que funciona hoje o serviço da Copasa em relação ao saneamento? A Copasa ela trabalha com o subsídio cruzado. O que isso significa? O dinheiro daquela concessão superavitária, ela cobre onde é que tem aquela concessão deficitária, né? BH, por exemplo, é uma cidade superavitária, uma cidade grande, né? Gera lucro. Eu digo que a arrecadação da Copasa, ela está toda concentrada em Belo Horizonte, Betim e Contagem. Aproximadamente 60% da arrecadação da Copasa está nessas regiões. Então, as cidades do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, aquelas cidades pobres lá do sul de Minas, elas têm a mesma qualidade de saneamento que Belo Horizonte tem, né?
Isso é uma questão social, é subsídio cruzado. Quando a gente privatiza a Copasa, ou se a gente for olhar por aquela metodologia dos blocos, conforme fala a lei 4161, que é o projeto de lei de alterar o marco legal do saneamento, que é a lei 11.445, se a gente pegar por aí, hoje privatizando o setor de saneamento, não a Copasa entre si, né? Privatizando o setor de saneamento, iria licitar os blocos que são superavitários e licitar os blocos que são deficitários. Qual é a empresa que iria querer pegar a concessão que dá prejuízo? Por exemplo, a cidade de Itaiobeiras, Divisa Alegre, uma cidade que dá prejuízo. Nenhuma empresa ia querer pegar. Ia sobrar para o município e nós não íamos conseguir chegar à universalização do saneamento. Belo Horizonte ia encher de empresas querendo pegar a cidade de Belo Horizonte, né? Uma cidade que dá lucro. Mas essas empresas iam aumentar a tarifa, e com certeza vai aumentar a tarifa. A gente viu isso aí no mundo inteiro, né? As experiências que teve depois da desestatização. Então, independente se o sistema ele é superavitário ou deficitário, a tarifa vai aumentar, a qualidade de serviço, né, vai diminuir muito a qualidade do serviço, e a outra questão também é o que já falou aí, a questão do esgoto, né? O esgoto, apesar de o que as pessoas ainda pensam, né, que é barato tratar o esgoto, porque não usa produto químico, sabia disso, já? O esgoto, para tratar o esgoto, não usa produto químico, né? Apesar do que as pessoas pensam que não usa produto químico, tratamento de esgoto é uma coisa muito cara, porque você tem que planejar toda a estrutura da bacia do município, né, para você criar emissários, receptadores, as estações de tratamentos de esgoto, né, as elevatórias que levam o esgoto do local mais baixo para o local mais alto, né? Então, são sistemas caros. E tudo isso aí precisa de energia elétrica, né? Eu assisti a live do Jefinho, assisti toda, viu, Bia? Eu estava presente naquela live. Assisti a live do Jefinho, ele citou, né, o que a gente perde quando acaba a energia. Ele esqueceu de falar da água. Aí hoje eu peguei e falei com o Jário, esqueceu da água, viu? Porque se faltar energia elétrica, a água acaba literalmente. O esgoto vai literalmente deixar de ser tratado, porque não vai ser bombeado o esgoto até a estação de tratamento de esgoto. Então vamos lá. A qualidade dos serviços eu já falei. Eu queria voltar um pouquinho atrás lá, e aí falar da questão do lucro de novo, porque Jário ele fez um balanço aí, e ele colaborou muito bom. Como que funciona, né? A Copasa, os trabalhadores da Copasa não querem que a empresa dê lucro. Os trabalhadores da Copasa querem que a Copasa pegue o lucro, né, e vai reinvestir para a gente chegar na universalização do saneamento. Mas, se gerar lucro, assim como acontece na CEMIG também, nós temos um acordo lá que fala que a gente tem que receber 0,625 do lucro, né, que isso aí vai dar aproximadamente aí, eu já falou, de menos de 1%. Então, nós não queremos que dê o lucro. Como o público nosso aqui não é só Copasa, mas tem população também, é bom entender isso. O trabalhador da Copasa não quer que a empresa dê lucro, não. A gente quer que invista e vai investindo, porque se investir, a qualidade do saneamento vai aumentar, né? A empresa vai continuar sendo como pública, a população não vai ficar insatisfeita, não vai ter um plebiscito que vai convencer a população de que a empresa tem que ser privatizada. Mas, dando lucro, a gente tem a parte da gente, né? Um trabalhador fez uma pergunta qual é a expectativa do dissídio, do dia 10. O dissídio, o pessoal que está aí, né, que não é da Copasa, que está nos assistindo aí, a nossa negociação, a Copasa e trabalhadores estão na negociação, teve um impasse na negociação, porque a Copasa quer demitir, a Copasa quer retirar a garantia de emprego e quer pegar 20% a 30% do lucro dos trabalhadores. Então, teve esse impasse, e esse impasse foi para a Justiça. Então, está no Tribunal Regional do Trabalho, TRT.
Nós tivemos tivemos uma reunião de conciliação, fomos ter a segunda, a pandemia, né, apareceu e teve que suspender. Tem uma reunião agendada para o dia 10, né? Na reunião do dia 10, é uma reunião de conciliação, não é uma reunião que vai definir, né, o futuro do nosso acordo coletivo. Nessa reunião de conciliação, a expectativa, né, pelo menos a parte dos trabalhadores, é que nós não vamos abrir mão daquilo que nos é de direito, que é a nossa e também a PL da forma linear, e que o reajuste salarial tem que ser pelo INPC, que é 5,07%. Como a Copasa, ela já antecipou parte do INPC agora no mês passado, em 4,48, então, o que a gente tem para receber é a diferença, né, do que foi repassado e também os retroativos. Então, assim, eu não acho que é bom criar muitas expectativas para a reunião do dia 10, porque não é a reunião que vai decidir o futuro do nosso acordo coletivo, né? Talvez ali a Copasa vai falar que ela quer alterar a cláusula da garantia de emprego e nós vamos falar que nós não aceitamos mexer. Depois desta reunião, é que pode acontecer uma reunião de decisão. Isso aí o Sinalva vai estar informando a todos. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Vocês continuam nos dando uma aula aqui sobre saneamento, sobre as questões que a população não tem acesso ao debate para compreender o processo. Está muito bom. Eu vou aqui agora dizer algumas pessoas que estão conosco ou fazendo comentários. Olívia Reinaldo fez um grande elogio aqui para o Eduardo, da atuação dele. A Isabel Cristina, de Pirapora, está aqui nos acompanhando, nos dando boa noite. O Edson Gomes pergunta se a justiça não pode entrar nisso, não. Acho que o Eduardo já trouxe alguns elementos. Sobre a questão da privatização, eu acho que, fundamentalmente, Edson, primeiro a gente tem uma luta política, né? Que é uma luta no parlamento, que é uma luta na sociedade, o envolvimento da sociedade para compreender os prejuízos de uma possível privatização da Copasa, né? Então, acho que essa conversa está sendo muito didática para que nós, que não somos, né, do setor, da área, possamos compreender a dimensão da nossa Copasa. Portanto, a gente não defende aquilo que a gente não entende. Ninguém defende aquilo que não tem um sentimento de pertencimento. Então, quando a gente compreende, entende, sabe a importância, a gente cria essa relação de pertencimento e a gente defende. Então, acho que, fundamentalmente, essa é a nossa primeira tarefa, junto à população mineira, em relação ao que nós estamos enfrentando. O Carlos Alberto está te parabenizando pelo debate, tanto você, Eduardo, o Jairo também. O Edson perguntando, indicação do presidente vindo de outra empresa de saneamento é legal? Eu estou tentando lembrar, mas eu fiz uma denúncia disso, sabe, Eduardo? Logo no início, quando teve a mudança, eu, como deputada estadual, eu fiz a denúncia a um órgão fiscalizador dessa indicação exatamente pela pessoa que veio ter um vínculo com empresas, né? Empresa relacionada à comercialização de água, né? Eu fiz essa denúncia. Então, é prestar contas disso, porque na época foi inclusive o Sindago, né? Que acho que apresentou as observações. Sim. E nós fizemos nosso trabalho parlamentar. Então, eu fiz esse questionamento aos órgãos de fiscalização. A Celeste de Brumadinho está aqui conosco. O Carlos Alberto está dizendo assim, cartão vermelho para o Zema. Eu gosto tanto do vermelho, Carlos Alberto. Não vou ver. Tem que arrumar outro cartão para dar para o Zema, porque o vermelho é tão bom. Mas eu entendi, né? Porque o cartão vermelho é uma alusão ao futebol. Está perdoado. Cândida Oliveira, não vai mais existir o subsídio cruzado, caso seja privatizado. Eu acho que é isso que você estava explicando, né, Eduardo? Tem regiões, municípios que dá lucro, e é exatamente o fato de ter região que dá lucro que possibilita
uma atuação da Copasa onde ela não terá lucro, onde ela tem que investir mais do que ela necessariamente arrecada, não é isso? E pela diversidade territorial que nós temos, mudar essa lógica vai penalizar os municípios que não dão lucro, vamos dizer assim, né? E com os meninos do Sindialeto, eu aprendi muito essa coisa de que a empresa não vai chegar ou não vai querer ficar onde não dá lucro. Tem essa questão também, né? De não querer prestar o serviço onde ela não vai ter, ela vai fazer o que lá? Se ela é uma empresa e, portanto, ela vai almejar lucro. Você quer comentar? Eduardo, quer comentar? Posso comentar. Tá me ouvindo? Porque aqui a gente está com mais de Oi, 300... estão me ouvindo? Posso comentar. Pode comentar, fica à vontade. Tá ok, tá ok. Vamos lá, então. Voltando na parte do subsídio cruzado. Eu vou pegar o exemplo lá de Nanuque, né? Nanuque é uma cidade que, apesar de ser não tão grande, mas não é uma cidade deficitária, uma cidade superavitária. Ao lado de Nanuque, tem umas 10 a 12 cidades circunvizinhas, que são cidades deficitárias, e que só a arrecadação que você pega no município, ela não é suficiente para manter a concessão. Então, todo o dinheiro da Copasa, né, ele é investido também naquela cidade, independente do que é arrecadado ali. Isso aí, a gente tem isonomia de saneamento. Se você vai morar lá em Nanuque, você tem o mesmo saneamento de quem vai morar em Belo Horizonte, quem mora em Virgem da Lapa, Divisa Alegre. Então, é a questão da igualdade de saneamento. Ô, Bia, eu queria te fazer uma pergunta. Eu que pergunto. Isso. Não, eu quero te fazer uma. Tem a ver com a privatização. Pode perguntar, claro. Me fizeram uma pergunta aqui no WhatsApp, aqui, e como o público nosso aqui é muito grande, né, e tem não necessariamente só trabalhador da Copasa, nem comprador, mas tem também a população, qual que é a pergunta? Qual parte é da sua área? Qual é a participação da Assembleia no processo da privatização da Copasa? E qual é o papel do BNDES? Você poderia esclarecer isso para a gente? Como que funciona o plebiscito, né? Desde o início da criação até a privatização. Bem, eu acho que hoje o nosso principal papel, Eduardo, eu vou me ater à nossa, vamos dizer assim, ao nosso desafio hoje. Acho que hoje a gente tem uma Assembleia Legislativa que é constituída por 4 blocos parlamentares. Então, você tem um bloco que é um bloco de base do governo, um bloco de oposição ao qual eu faço parte, e nós temos 2 blocos independentes, e que tem uma atuação, portanto, né, independente na casa. Nós temos, portanto, uma chance de diálogo e de construções coletivas muito reais na Assembleia Legislativa. Então, eu, quando fui para o parlamento, por um processo de construção, né, da nossa candidatura, e de lá, desde a posse e atuação parlamentar, eu tenho trabalhado muito esse ângulo nos movimentos com os quais eu dialogo, o movimento popular, sindical. O parlamento é um lugar da disputa da nossa agenda, é um lugar da disputa da nossa pauta. Embora nós tenhamos ainda proporcionalmente uma baixa representatividade enquanto classe trabalhadora, não é, do que nós somos na população e daquilo que nós estamos lá no parlamento, mas o parlamento, nesse processo de crises políticas que nós vivemos no país, não é um problema mineiro, os parlamentos assumem protagonismos interessantes e que, portanto, nós precisamos nos dedicar mais à interlocução com o parlamento. Aqui nós temos, eu estou ainda sem os números atualizados, mas o último dado que eu tive é que nós estávamos com alcance de 5 mil pessoas. As 5 mil pessoas não votaram no mesmo deputado. Ou vamos pegar os 11 mil trabalhadores da Copasa não votaram no mesmo deputado. Ou as suas famílias, né, não votaram no mesmo deputado. Então, você tem uma pluralidade. Então, é importante que a gente inicie um processo de diálogo com a Assembleia.
com todos os deputados, de todas de todos os blocos parlamentares, porque essa é uma batalha em defesa da soberania do nosso Estado, porque eu acho que se relaciona a isso. É uma defesa de que é o Estado que dá respostas à população. Acho que o Jairo trouxe isso na fala dele, né? A pandemia demonstrou isso, mas mesmo com esse cenário, o Zema não desistiu da sua agenda programática, que esse também acho que foi um pouco a ilusão das pessoas quando do início da pandemia. A ideia de que todo mundo tinha entendido, eu já estou até ampliando da sua pergunta, mas a ideia de que todo mundo tinha entendido é que os estados, né, entenderam que era importante fortalecer a atuação estatal. Eles não. Nós continuamos fazendo a mesma disputa nacionalmente e aqui em Minas Gerais. É importante que quando a gente vote em alguém, a gente conheça o conteúdo do programa daquele candidato. A gente tem muito hábito de dizer, eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Eu lamento, quando você vota na pessoa, você está votando no programa daquele partido político. E era programa do Partido Novo, agenda de privatização. Não porque vai gerar receita para o Estado, mas é a ideia de retirar o Estado cada vez mais da vida da população, porque o mercado sozinho regularia a vida da população. Então, tira o Estado, que as pessoas vão, pela livre iniciativa, pela competição, vão ter a regulação daquilo que antes era um direito e se transforma em mercadoria. Esse é o conteúdo do Partido Novo, que eles defendem isso de forma muito, muito aberta. Né? Esse foi o conteúdo do candidato que ganhou as eleições no segundo turno em 2018. Então, é esse conteúdo programático que hoje nós estamos enfrentando, né? Não só Copasa, CEMIG, GASMIG, CODEMIG, e eu não sei o que mais que pode entrar ainda numa agenda de privatização. Na contramão disso, Eduardo, aí eu vou fechando, na contramão disso, o Estado ele permanece praticando elevadíssimas isenções de receita, que eu falo muito nisso, e a gente precisa popularizar mais esse debate. O que é isso? O Estado abre mão de cobrar o imposto, não é meu, seu, do Jairo, não. Isso nós pagamos, porque a maioria dos impostos, você não tem a discricionariedade de separar e não pagar, daqueles impostos que nós pagamos. Mas para os grandes, alguns grandes aqui em Minas, o Estado pratica uma isenção de receita própria. Esse ano, a previsão é de 7 bilhões, 7 bi, mais do que o lucro, né, da Copasa. Por que não reviu isso? Por que não diminuiu essa isenção? Se tivesse diminuído, entraria mais recursos no caixa do Estado. Aí eu estou conversando com aquelas pessoas que acham, mas está em crise, então tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. Vamos reduzir as isenções de receita? Eu gosto do exemplo da Localiza. A Localiza paga 1% de IPVA. Isso todo mundo sabe. É uma lei da época do Aécio, fazendo um tratamento diferenciado das locadoras de automóveis, não é só a Localiza, né? Eu citei uma, mas as locadoras de carro pagam 1% de IPVA. Por quê? Porque elas pagam 1%, e você, se você tiver um carro, você vai pagar, acho que é 4%, né? O valor do carro. Por quê? Aí depois a locadora lucra vendendo o carro que ela já lucrou na sua atividade fim, que é alugar o carro para você, mas depois ela vai lucrar de novo com a venda do carro. Por quê? Nesse momento da crise, não era hora de rever isso, né? Você tem que ter uma política que proporcionalmente quem tenha mais contribua mais. E no Brasil você não tem essa lógica. Aí eu já ampliei para muito além da sua pergunta. Mas conversando um pouco com quem acha que, olha, não tem jeito, tem que privatizar porque o Estado está quebrado. Não, existem saídas, existem alternativas. Ano passado foi 6,2 bilhões de isenção de receita. Por que Minas Gerais aceitou um acordo tão pequeno dos recursos da Lei Candir, que nós deixamos de receber 130 bilhões, não é?
por que nós aceitamos um acordo que vai ser parcelado com recursos anuais tão baixos comparativamente às necessidades do Estado. Nós deixamos de ter, nesse período da Lei Candir, o investimento de 25 bilhões em educação, da Lei Candir, fora os outros problemas que a gente sempre tem. Então, assim, alternativas tem em relação ao que nós estamos enfrentando. O problema é que nós temos um governo que quer ter esta agenda de retirada do Estado da vida das pessoas, que o mercado regule e que as pessoas se resolvam com o mercado, que acho que esse é o mais grave, as pessoas se resolvam com o mercado, é o que nós estamos enfrentando. Mas assim, eu não sei se eu passei um excesso de otimismo, mas a Assembleia Legislativa hoje, ela é um lugar onde nós podemos fazer o diálogo. E veio de lá, em momentos anteriores, exatamente as vedações para que o Estado livremente pudesse fazer a venda das nossas estatais, né? Então, você tem esse processo de garantia, né? Garantia, se eu não me engano, garantia constitucional, que protege as nossas estatais. Isso não foi de graça. Né? Você ter essas garantias na Constituição do Estado, está na Constituição aquilo que é o mais importante, é o tratado da sociedade. E ter, né, a proteção às nossas estatais na Constituição significa um tratado de sociedade. E quando os governos são eleitos, eles não são eleitos governos para fazer revisão de Constituição. A gente tem que prestar mais atenção nisso. O Temer, além de ser ilegítimo por ter assumido depois de um golpe sofrido pela Dilma, ele não tinha sido eleito para fazer a PEC 241, para fazer as revisões que foram feitas. Da mesma forma, o Bolsonaro, que aí é um ilegítimo completo, né, nas condições em que ele se tornou presidente da República, mas ele está propondo permanentemente alterações na Constituição, que nem ele e nem o Congresso foram eleitos para a população para fazer revisão da Constituição. Não é um Congresso constituinte. E aí se normalizou alterações tão brutais nas nossas constituições que desvirtuam essa proteção e essa garantia que lá atrás foram trazidas na Constituição. Então, a proteção às nossas estatais é o nosso acordo enquanto sociedade, que não pode ser quebrado assim por um governo que não foi eleito para fazer revisão da Constituição. E nem apresentou isso no seu programa de governo, porque acho que a gente também teve outro problema aqui em Minas Gerais. Teve contraditório. O problema da polarização na política é que você não discute conteúdo. Então, o Zema veio fora de uma polarização, né? Veio como uma terceira candidatura fora da polarização, e ele não teve o contraditório no plano de governo dele. Né? Então, isso nos trouxe aí um prejuízo de conteúdo na hora da definição do nosso governador do Estado. Mas você inverteu, não é você que pergunta, sou eu que pergunto aqui nessa live, tá bem? Eu faço as perguntas para vocês. Mas eu aproveitei e falei um pouquinho do lugar que eu estou, eu agradeço a gentileza da pergunta. Nós já estamos aí com mais uns 200 comentários aqui enquanto a gente conversava, Eduardo. Pelo tempo aqui, o Robson, que é do Sindicato dos Correios, trouxe a sua solidariedade, está junto conosco. Vamos ver quem mais está aqui. Mas eu acho que quando você me perguntou, e o Robson dizendo não a privatização da Copasa, o Lucas dizendo, né, aqui, ó, o poder constituinte é originário do Legislativo, obrigado, Lucas. Maria Alves de Paracatu, não a privatização da Copasa, a Dilma. O Lucas fala no mesmo comentário. Então, gente, bom, tem várias. A Elaine lá de Uberlândia, está aqui contribuindo conosco. Aqui, ó, o Lucas também dizendo, além da revisão de isenções, é necessário também entender a influência das políticas do governo federal, as políticas atuais do governo federal, como elas, na verdade, projetam crise, inclusive em Minas. Verdade, Lucas. O Ricardo Barreto de Patos de Minas está aqui nos acompanhando.
O Wellington está trazendo uma outra denúncia, né, que é das empresas de ônibus, impostos mais caros para a população de Minas Gerais. Então, acho que é isso. O Ezequiel Dias está aqui nos acompanhando. Ezequiel, que é do norte de Minas também. Aqui, ó, eu vou retomar para você, Eduardo, porque eu acho que tem a ver um pouco com esse histórico também que você quer trazer. O Mauro pergunta, o Mauro Sérgio, quem decidirá a venda ou não da Copasa não é a população mineira através do plebiscito? Como o Zema quer vender passando por cima da Constituição Mineira? Acho que a gente conversou um pouquinho da Constituição aqui agora. Vou passar para você de novo, para exatamente, eu acho que vale a pena a gente retomar essa questão da proteção, né, da Constituição. Aqui, ó, o Lucas também está dizendo aqui, a articulação dos parlamentares com vereadores e prefeitos também é extremamente necessária. Verdade, porque a discussão da Copasa no município é uma questão central e o Eduardo trouxe isso aqui. Bem, então vou passar de novo para o Eduardo, para as suas considerações em relação a essa questão específica. Aí depois a gente vai ver mais algumas perguntas e a gente vai encaminhando para o encerramento, tá bem? Então, Eduardo, com você, de novo. Eduardo, você está sem som. E agora? Agora, ok. Ok, Bia. Ô, Bia, a pergunta foi providencial. Eu sei que eu extrapolei aqui, não inverti a ordem, mas a pergunta foi providencial. Esse ano nós temos... Não estou te ouvindo. Estão me Não, mas ouvindo? estamos te ouvindo bem. Tá ok, tá ok. Então, como eu estava dizendo, a pergunta foi providencial. Este ano, nós temos aí eleições, né, municipais. Prefeito, vai trocar prefeito, vai trocar vereador, e a gente vota em projetos. Infelizmente, o governo do estado foi eleito com projeto de privatização. E a gente viu isso acontecer, não estou te ouvindo, viu, Bia? A gente viu isso acontecer e, infelizmente, ele foi eleito com esse projeto. Nas eleições municipais, gente, nós temos que acompanhar, porque a gente vota nos projetos que os nossos vereadores e candidatos a prefeitos, eles expõem para a gente. Depois de eleito, né, correr atrás do prejuízo é mais difícil. Hoje nós estamos aqui tentando impedir a questão da privatização da Copasa, da CEMIG, da CEMIG, da Gasmig, né? Porque a gente sabe que a privatização não vai melhorar a qualidade do serviço, pelo contrário, vai precarizar. Até a ONU, de vez em quando eu vejo aquela propaganda na televisão, né, eu esqueci o nome daquele ator, até a ONU concorda em economizar e tal, até a ONU concorda com a universalização do saneamento. Eu lembro que foi 192 países assinaram a Agenda 2030, e na Agenda 2030 tem 169 metas com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é o 6, água potável e saneamento para todos até 2030. Com o projeto de privatização, nós não vamos conseguir chegar à universalização do saneamento, né? Eu citei mais atrás aí o projeto de lei 4162, que está tramitando no Congresso, e que pode não só dar a condição de privatizar a Copasa, mas como todas as empresas de saneamentos que tem no Brasil, isso vai muito contra o que está acontecendo em todo o mundo. Enquanto a gente vê aí diversos países aí lutando para universalizar o saneamento, aqui a gente vai contra isso. O presidente da Copasa, numa entrevista, eu acho que no Valor Econômico, se eu não me engano,
Ele falou que para universalizar o saneamento aqui em Minas Gerais precisa de 22 bilhões, né? Fazendo a conta simples, né, Jário? Aquela conta de lucro que a Copasa deu todos os anos, em 4 anos aí deu 2 bilhões, né? Eu acho que a universalização está mais próxima com a empresa sendo pública do que privatizar o setor. Então, é bem isso. É a questão de desrespeitar a Constituição Mineira. Como que funciona hoje, né? Bia, ela já fez uma explicação muito maior do que eu imaginava quando eu fiz a pergunta. Mas como funciona hoje? Tem que passar pela Assembleia, né? E vai ter que ter apreciação também do povo. É o povo que vai decidir se a Copasa vai privatizar ou não. Então, é muito importante, eu achei esse debate aqui hoje, Bia, muito importante, e a participação de Jairo enriquece demais esse debate, porque Jairo tem muito mais experiência do que eu, apesar de trabalhar, né, com energia elétrica, né, o Jairo vem acompanhando aí, através da CUT, da relação que ele tinha com o Zé Maria, eu acompanhei Zé Maria em todas as lutas que ele teve em defesa da empresa como pública. Um exemplo disso foi quando nós lutamos para manter a concessão em Montes Claros, né? Então, assim, a população tem que saber o porquê nós lutamos contra a privatização. E a Constituição Mineira, ela é muito clara, tem que passar por um plebiscito popular. Não é o inverso. Não vai privatizar para depois perguntar o povo se privatizou e ficou bom. Então, isso aí nós vamos acompanhar, nós vamos lutar para que a Constituição Mineira ela seja respeitada, e ela vai ser respeitada, né? Para isso, o Cidago está aí com mais de 65% de sindicalizados, e as sindicalizações só crescem e mostra a importância de manter uma categoria unida nesse momento. Os sindicatos que receberam cartas, né, com atitude antissindical da empresa, esses sindicatos, eles são sindicatos parceiros do Sindágua e se colocaram disponíveis a lutar junto com o Sindágua também essa luta contra a privatização. Então, não é uma luta só do Sindágua, não é uma luta só dos trabalhadores e trabalhadoras da Copasa e da Copanor. É uma luta do povo mineiro, porque água não brinca, né? Foi necessário vir uma pandemia para mostrar a importância de empresas que prestam serviços essenciais à população serem públicas. Hoje, por mais que a gente fale que a gente precisa do álcool em gel para desinfetar as mãos, o álcool em gel é só para aqueles momentos onde não tem água e sabão. O importante hoje é água e sabão. Onde é que tem água e sabão? Na casa da gente, você não vê ninguém usando ali álcool em gel. Vai no banheiro, pega lá a água, né? Pega o sabão. Por isso que está mostrando aí a elevação do consumo nesse período de pandemia. Então, é muito importante, né? Eu vi você falando aí que já tem um alcance aí de 5 mil já visualizações. Então, é muito importante o povo mineiro, né, saber da importância da água nesse momento e desse serviço que a Copasa presta continuar sendo pública. É bem isso. Muito bem, tem um comentário aqui no Face que ele diz tudo, né? E se a Vale comprar a Copasa? Aquela mesma Vale que já destruiu 2 bacias, a mesma Vale que matou 272 pessoas, né? No segundo rompimento de barragem, fora os 20 mortos do primeiro rompimento em Mariana. Mas é isso, né? Quando você vende, você não escolhe para quem você não vai escolher quem vai comprar. Tá? Então, é um pouco... E se privatização fosse um bom exemplo, não estaríamos dizendo Vale assassina, né? Nesse momento. Eu quero passar para o nosso presidente da CUT, de antemão agradecer pela gentileza, Jairo, é a segunda live, né? Segunda semana, direto conosco. Então, quero agradecê-lo pela gentileza, né? O nosso desafio enquanto parlamentar, eu disse isso um pouco ao responder o Eduardo, a gente manter esse vínculo, né? Então, como parlamentar, eu mantenho os mesmos vínculos, né?
Outro dia eu recebi um documento perguntando com quais prefeitos eu trabalhava majoritariamente. Fiquei pensando assim, gente, quais são os prefeitos? Aí eu ia pôr Sindágua, Sindiúti, Icute, Sindicato dos Correios, Petro, aí eu falei assim, não, Sindialetro, eu acho que não compreenderiam a minha resposta. Então, mas é uma opção, né, de mandato popular, todos os prefeitos são bem-vindos, embora eu estou agora brigando com muitos prefeitos que estão fazendo algo absurdo, que é a demissão de profissionais da educação no meio de uma pandemia. É de uma vergonha alheia, né, usar a crise sanitária e uma crise econômica, que de fato há um impacto, para promover demissão de trabalhador em educação. Então, eu estou, na verdade, com muita. Acompanhando muito de perto administrações que têm tido um comportamento tão desumano como esse de realizar demissões de trabalhadores, são contratos temporários, né? Durante a pandemia. Como é que você explica? Se o prefeito, a prefeitura, a ser a geradora de desemprego no município. Em vez de proteger a população, ele joga mais gente no desemprego, num dos piores momentos, né, da crise sanitária, da pandemia que nós estamos enfrentando aqui em Minas Gerais e no país. Mas, comentário dos prefeitos à parte, de prefeitos, né, não são de todos os prefeitos, são alguns que estão cometendo esse ato absurdo. Eu quero te agradecer, Jairo, pela possibilidade de você estar conosco, que a gente possa trazer muitas discussões da classe trabalhadora, e você sabe melhor do que eu que esse mandato é um instrumento, né, da classe trabalhadora. Então, nossa luta contra as privatizações, porque a gente sabe qual a luta contra a privatização não é uma frase de efeito. A gente sabe na prática quem paga a conta de uma privatização. Daí teve um comentário aqui também no Face dizendo isso, olha, depois que tudo é estruturado com dinheiro público, depois de tudo pronto, aí eles vendem. E quem compra, compra tudo pronto, compra tudo organizado e tudo feito com dinheiro da população, né? Porque é isso que acontece numa privatização, tanto da Copasa quanto da CEMIG. Então, quero agradecer e passar para as suas considerações finais, depois as considerações do Eduardo, mas dizendo que hoje foi uma aula, vocês foram muito didáticos para nos explicar, né, o que é a Copasa, a sua importância, saneamento, a consequência disso na vida das pessoas, muita gente comentando, tem mais de 500 comentários, tem mais de 500 comentários aqui, eu não consigo ler todos, porque as pessoas de fato se viram, né, de uma forma ou de outra, a sua vida concreta presente aqui nessa live. Aí a live fica gravada, Eduardo, depois se você quiser ir lá respondendo as pessoas também, eu acho que é bacana, né? Tem vários trabalhadores da Copasa, pelo que eu percebi, acompanhando também, mas tem muita população dizendo de problemas, dizendo de situações que vão ser fiscalizadas, concordando com o nosso debate, apresentando outros pontos, falando da importância da atuação do parlamento. Então, por isso que eu quis dar aquela visão geral, que o parlamento é um lugar de disputa, né, não é um lugar a ser desprezado, é um lugar importante do diálogo, né? Basta a gente lembrar que na segunda-feira o presidente da Assembleia Legislativa publicou um manifesto em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Então, assim, é uma Assembleia que diz de que lado está, não é? Que é o lado da democracia, que é o lado da população. E na mesma semana, eu achei um dos símbolos mais emocionantes, porque é um símbolo institucional, quando a gente está aí nessa reação em relação ao assassinato de crianças, homens, mulheres, negros e negras, por serem negros. É por isso que eles morrem, por serem negros, num ato que precisa ser repudiado. Aí no Brasil você tem uma manifestação que faz apologia, né, a movimento racista. Você tem o presidente que faz a mesma apologia, né? Mas você tem uma Assembleia Legislativa que institucionalmente publica o símbolo de Minas Gerais
com vidas negras importam. Então, acho que isso são sinais importantes de que aquele espaço do parlamento é um espaço importante para que a gente faça a disputa. A revolução não será feita no parlamento, mas lá é um lugar importante para que a gente faça a nossa disputa de opinião, de projeto, de sociedade. Então, o nosso mandato é um instrumento a serviço da classe trabalhadora exatamente para essa disputa. Com as considerações do nosso presidente da CUT, depois do nosso presidente do Sindago. Estamos chiques com 2 presidentes. Bia, e uma eterna presidenta da CUT, né, que está aqui com a gente. Obrigada. O debate foi riquíssimo, viu, Eduardo? Parabéns aí pelo debate, a Bia. Acho que a gente contribuiu bastante para as pessoas entenderem. Eu acho, Bia, acho que depois nós tínhamos que fazer um debate mais aprofundado, que nós mineiros, nós somos meio diferenciados mesmo, né? Às vezes um companheiro de fora de Minas, nós estávamos indo almoçar, depois de uma reunião no Rio, Eduardo, e eu estava andando na rua e falou, pô, vocês mineiros, vocês gostam de andar na rua e vocês não andam no passeio. Eu falei, porque nós mineiros, nós gostamos de espaço, rapaz, nós gostamos de gravejar, de fazer confusão, nós gostamos de espaço. E essa mudança na Constituição Mineira, Bia, que foi feita no início dos anos 2000, no governo Itamar, que teve o companheiro Rogério Correia como protagonista, isso é histórico. Você ter na Constituição Mineira, que para vender CEMIG, Copasa e Gasmig, você tem que ter 3/5 dos deputados concordando, e depois sendo feito um referendo popular, que é diferente de plebiscito, que plebiscito o governo pergunta primeiro antes de fazer, né? Eu quero fazer algo. Aí, como foi aquela época do presidencialismo e do parlamentarismo, né? O governo perguntou, o que vocês querem, parlamentarismo ou presidencialismo? O povo falou, quero presidencialismo. Continuamos no presidencialismo. O referendo, ele consulta a população depois de ter feito. Então, o governo tem que mandar uma proposta para a Assembleia de privatização da Copasa. A Assembleia, na sua grande maioria, tem que aceitar a proposta de privatização da Copasa, e aí vai consultar o povo se pode privatizar. Então, isso é um avanço tão grande que nós tivemos, que depois nós temos que contar a história disso, né, Bia? Como é que foi feito isso na eleição de Itamar Franco contra Eduardo Azeredo, toda aquela confusão que teve aqui em Minas Gerais, a gente conquistou isso, sabe, Eduardo? Que eu acho que muitos trabalhadores da CEMIG e da Copasa talvez nem saibam desse histórico. E boa parte da população também não sabe dessa conquista que nós temos. Por isso que o Zema tem falado, Bia, além de ter colocado o BNDES para avaliar a Copasa, ter falado da CEMIG, ele tem falado várias vezes que é preciso mudar a Constituição Mineira. E aonde que ele quer mudar a Constituição Mineira? Ele quer tirar o referendo popular, ele quer tirar a consulta à população sobre se vende ou não CEMIG, Copasa e Gasmig. Então é muito importante esse ponto, eu deixo aqui só esse lembrete, talvez a gente faça depois uma live para discutir esse histórico, traz o Rogério Correia, que participou disso tudo, para a gente poder que o povo lembre disso, que é histórico isso. Nós temos isso na Constituição, como nós temos hoje na Constituição Mineira, nós temos uma política de Estado, a questão do piso salarial de vocês, né, professores e professoras, que também é um grande avanço. Então nós temos coisas aqui em Minas que são diferentes de outros estados, porque a gente, como eu disse no início, nós gostamos de andar no meio da rua, né? Nós gostamos de espaço. Então, parabéns aí, Eduardo, parabéns, Bia, por mais uma live maravilhosa, parabéns a todos que nos assistiram, contribuíram com essa live, e que a gente dê continuidade. E, companheirada, não podemos deixar vender a Copasa de forma alguma, temos que discutir abertamente, é o que o Eduardo disse, na CEMIG, nós temos também o mesmo sentimento, Eduardo, quem dera se a CEMIG não tivesse lucro e tudo que ela ganhasse fosse investido para a população mineira. É o sonho de nós trabalhadores da CEMIG. É o sonho, eu sei que vocês da Copasa têm o mesmo sonho, né? Quem dera se pegasse todos esses 700 milhões que deu de lucro, ou os 2 bi que deu nos 4 anos, e tivesse investido para que ninguém tivesse... Aqui onde que eu moro, Eduardo, eu moro em Venda Nova, na minha região tem esgoto aberto ainda, bicho. Tem esgoto aberto ainda, tem gente morando na beira de esgoto. Então, quem dera se tivesse feito todo o saneamento necessário com o dinheiro que a Copasa lucrou, né? Tivesse feito todo o investimento que a CEMIG precisa para a gente ter uma tarifa social, em vez da empresa ficar dando lucro, mandando para fora, que na sua grande maioria são acionistas estrangeiros, né, Bill? O dinheiro nem fica no Brasil. Então é esse lado aí social, esse lado do povo que nós queremos CEMIG e Copasa, por isso nós brigamos tanto para que elas sejam públicas e a gente consiga conquistar isso no futuro muito próximo, dessas empresas estar atendendo a população com tarifa baixa, tarifa justa, com atendimento de altíssima qualidade que o povo mineiro merece e que seja atendido com os seus trabalhadores próprios, que é quem preocupa com a empresa e preza por essas empresas. Obrigado, Bia, mais uma vez, e obrigado, Eduardo, pela aula que você deu para a gente aqui hoje. Muito bem, Jair, obrigada. Vamos proteger a nossa Constituição e vamos ouvir o Eduardo agora para suas considerações. Acho que o Jairo falando, eu lembrava de um projeto de lei que nós elaboramos no ano passado, destinando parte
do lucro da CEMIG para áreas como educação, saúde, segurança e meio ambiente. É um projeto de minha autoria, quando a gente começou a discutir a função da CEMIG e, fundamentalmente, como é que a gente se adianta em relação a uma agenda de privatização. Então, como é que você disputa a função social, no caso da CEMIG, né, que foi o projeto de lei que nós construímos e está lá tramitando na Assembleia Legislativa. Talvez, Eduardo, se ainda não tiver uma legislação específica, nós poderíamos construir. Eu sei que a CEMIG tem, que talvez nós pudéssemos rever na disputa, né, de proposições, porque a CEMIG ela tem um mínimo de lucro que tem que ser distribuído para os acionistas, não é isso, Jair? Um percentual. O lucro. Tem a questão da lei, né, Bia? Tem um mínimo que é 25% por lei, mas o AES mudou o estatuto da empresa e a CEMIG hoje distribui no mínimo 50% do seu lucro. 50% do lucro, exatamente. Então, quem sabe a gente também pode pensar em construir, porque eu acho que a gente tem duas tarefas agora, que é uma tarefa que é da resistência à agenda de privatização, mas também a gente tem uma tarefa de propor, porque quando a gente propõe, a gente disputa a agenda. Então, acho que vale a pena a gente aprofundar, de fato, além da proteção, né, ao princípio constitucional que preserva, né, e protege as nossas estatais, o que é que nós podemos construir. Fiquei pensando aqui durante a fala do Jairo e já me coloco à disposição para que a gente faça construções, proposições legislativas em relação a isso. Passo para você, então, Eduardo, para suas considerações, agradeço a gentileza, você ter dedicado, a gente está com quase 2 horas de live, com uma turma cativa, a gente tem aí uma média, tem um público aqui que não sai da nossa sala, além do alcance imediato da nossa live, que são mais de 6.000 pessoas, mais de 500 comentários, e vai ficar disponível aqui para as pessoas acompanharem depois. Então, com você, para as considerações finais aqui do nosso debate. Obrigado, Bia. Primeiro eu quero agradecer a presença de Jairo, né, por sempre dar o apoio para a gente aí que a gente precisa, e toda vez que a gente solicita, o Jário está à disposição. Jário, meu muito obrigado, um abraço forte aí. Eu sei da correria que você tem aí no dia a dia, né? De vez em quando eu ligo para você, eu estou ocupado, você liga para mim também, estou ocupado. Então, mas mesmo com tanta turbulência no dia a dia, você sempre tem demonstrado aí o companheiro de luta que você é e porque hoje você é o presidente da CUT. Bia, o meu muito obrigado, né? O seu mandato participativo aí, o mandato do povo mesmo. Você mostrou que, além de deputada, continua assim, viu, Jário? A eterna sindicalista, a eterna presidente da CUT, isso aí ninguém vai apagar. Eu acho que a primeira presidente da CUT, né? Eu acho que foi a primeira presidente da CUT. Foi isso, né? Então, isso aí ninguém vai apagar. Mostra a importância que a gente tem em votar em projetos, né? Nas pessoas que estão representando os nossos projetos. Você é uma dos deputados que nós temos na Assembleia que defende os nossos projetos, é o projeto do povo, né? Não é o projeto do capital, e está lá para nos representar, e sempre quando eu vejo alguma demanda do povo, você tem atendido. Ao pessoal que está nos assistindo, aos companheiros e companheiras da Copasa, da Copanó, da CEMIG, aos sindicalistas, o pessoal do movimento social, não consigo aqui pontuar todos que estão nos assistindo, meu forte abraço. Eu espero que essa live ela não morra por aqui. Eu espero que todos compartilhem essa live. A gente vai acompanhando os comentários, sim. Na medida do possível, a gente vai tentar responder, porque essa live é muito importante para a construção do que nós temos para o enfrentamento contra a privatização que o Zema está propondo. Então, no mais é isso. Muito obrigado e um abraço a todos que nos assistiram hoje nesse debate. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada, Jairo. As pessoas também que nos acompanharam aqui, que vão compartilhando. Acaba, Jairo, que a nossa live é um ponto de encontro de muita gente, viu, Eduardo? Que vai se encontrando, interagindo, se conhecendo pelas redes e formando essa grande rede de defesa dos serviços públicos, da população, da classe trabalhadora, que é o nosso lugar que nos cabe aí
nesse momento, nessa disputa. Então, eu quero agradecer aos dois companheiros, tanto o nosso presidente da CUT, quanto o nosso presidente do Sindágua. Foi uma aula que vocês deram hoje. Quando a gente fala foi uma aula, é um grande elogio, viu? Porque tudo que a professora faz é muito importante. Então, uma aula é um grande elogio, tá? Mas foi uma aula, vocês conseguiram de uma forma muito didática explicar, de forma muito concreta. Por isso que teve tanta participação das pessoas que foram se identificando com o debate e trazendo sua vida concreta. Sigo lá no parlamento, algumas pessoas, inclusive, fizeram sugestões aqui. Eu tive umas ideias aqui também durante o debate, para que a gente possa construir juntos e juntas. E lá na Assembleia a gente segue fazendo aí a luta necessária, né? Em defesa da nossa CEMIG, da nossa Copasa, promovendo o debate com conteúdo, porque eu acho que esse é o grande desafio. Nós não estamos eu costumo usar uma analogia que vocês vão me permitir, mas assim, a gente não está no estádio de futebol com duas torcidas adversárias, né, que uma grita com a outra e uma quer derrotar a outra. A nossa vida em Minas Gerais e no Brasil não pode se resumir a um estádio de futebol, né, ali é um momento de esporte, não pode ser esse fla-flu ou essa polarização. Fla-flu é bom que não atingiu ninguém de Minas Gerais, né, então fui bem política. Mas nós não podemos cair nessa polarização, a gente tem que debater o conteúdo. Quando a gente debate o conteúdo, as pessoas compreendem melhor e sentem esse pertencimento necessário para fazer a defesa das nossas empresas, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo. Quero agradecer, então, convidar quem esteve conosco pela primeira vez. A nossa dinâmica é a seguinte: primeiro, contar que a gente continua trabalhando, mesmo em trabalho remoto na Assembleia Legislativa, então, projetos de lei, requerimentos, atuação, isso permanece igual. As comissões retornaram às atividades agora na segunda-feira, então a gente tem comissão segunda, terça e sexta, então tem um cronograma, né, de atuação das comissões, e nós fazemos esse processo do trabalho parlamentar, outras discussões, né, relacionadas às áreas que nós atuamos, e também terça, quarta e quinta são os dias que nós promovemos debates. Na terça, sempre convido professoras e professores da rede estadual para contar da sua realidade, porque às vezes a gente também tem o hábito de convidar, né, autoridades, e a gente não escuta quem está no dia a dia. Então, a terça-feira é essa escuta do dia a dia da escola, do que as pessoas estão vivendo. A quarta é um assunto com 2 convidados sobre educação, e a quinta a gente tem dedicado a esse debate mais amplo de defesa enquanto classe trabalhadora. Então, essa tem sido a nossa dinâmica aqui das atividades virtuais, fora a nossa atuação parlamentar na Assembleia Legislativa, nas discussões nos municípios, que a gente tem tido aí uma atuação muito incisiva, principalmente na defesa dos serviços públicos e dos servidores nesse momento. Então, assim, nós temos trabalhado, e através desse processo a gente também constrói atuações, projetos de lei, requerimentos, exatamente por essa escuta. Então, Jairo, Eduardo e todos que nos acompanharam aqui nas redes, muito obrigada. Esses mais de 500 comentários, né, todo esse diálogo que teve aqui só no nosso Face, fora outras interações, agradeço muito, e a gente se encontra aí nas próximas agendas de luta. Se tiver alguém de Poços de Caldas aqui, amanhã faço uma conversa com a vereadora Cissa. Cissa é a vereadora em Poços de Caldas, tem um trabalho bem bacana, e nós vamos conversar a partir das 18 horas. E acho que a partir das 20 horas eu converso com o professor José Luiz, de Betim, aí nas redes deles, mas eu compartilho aqui. Enfim, estamos conversando e fazendo construções coletivas aqui. E no sábado, o Fórum Interreligioso aqui de Belo Horizonte, nós estaremos fazendo um debate de conjuntura. Então, a gente está sempre aí nas redes fazendo as discussões. Um forte abraço, uma boa noite para todos nós. Boa noite de quinta-feira. Eduardo, Jairo, muito obrigado a todos que contribuíram para esse grande momento que foi o debate em defesa da nossa Copasa,
Acho que eu preciso encerrar, Eduardo, dizendo isso, reafirmando o meu compromisso na defesa da Copasa contra sua privatização. Nós queremos a Copasa cada vez mais pública, cada vez atendendo melhor a população, cada vez mais investindo o seu lucro na prestação de serviços ao povo mineiro. Esse é o nosso compromisso, e o nosso compromisso também com os trabalhadores da Copasa, com as suas condições de vida, de salário, com a sua dignidade enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora. Então, termino reafirmando esses compromissos, que são os compromissos que me guiam na atuação parlamentar na Assembleia Legislativa. Agora sim eu posso terminar. Um forte abraço e até o nosso próximo debate. Tchau.